Alô pessoal, Vestiário Aberto hoje traz um amigo, todos vão ser amigos aqui, mas um cara muito legal, muito importante na minha vida. Assim que eu parei de ser jogador, passei para treinador, ele foi o cara mais importante, que me ensinou muita coisa numa hora que eu estava precisando. Estamos aqui com o nosso professor Carlos Alberto Lanceta, uma pessoa de alto nível, que vai falar muita coisa aqui para a gente, interessante, tenho certeza disso. Boa noite, Zé. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade que você também me deu em trabalhar a primeira vez no futebol com você como treinador. O aprendizado também foi recíproco. Eu aprendi muito com você. Lembrando, isso é conversa de vestiário e ninguém pode saber. Beleza. Toda quinta-feira, às 19 horas, estamos aqui com um convidado novo, sempre falando coisas boas, coisas que vão acrescentar ao nosso futebol, vão acrescentar nas pessoas que estão escutando, eu tenho certeza disso. Combinado. Beleza? Beleza. Então, assim, como é que foi a sua infância, como é que foi a sua vida? Assim, fala o que você pode nos dizer sobre como você pensou na parte física, de ser professor de educação física. Eu sei que você foi atleta também, então explica pra gente aí, do início até começar como atleta. A minha infância foi uma infância, assim, bastante voltada para a atividade física, né? Logo, com 7 anos, eu nasci em Vila Isabel e com 7 anos eu fui morar em Realengo, e num conjunto residencial. E na frente da minha casa tinha um vizinho que havia sido atleta do Botafogo e ainda era atleta veterano do Bangu Atlético Clube, e que todos os fins de semana ele levava os filhos, que eram jovens como eu, regulávamos a mesma idade. Ele tinha 4 filhos, 3 meninas e um menino, para fazer atividade física no campo de Marte, da antiga Escola Militar de Realengo, que depois passou a ser a Academia Militar das Agulhas Negras, mas antes era a Escola Militar de Realengo. E lá tinha uma pista de atletismo de 500 metros, que ainda existe até hoje, pista de carvão vegetal, e nós corríamos ali. E logo que eu terminei o antigo curso primário, que é o primeiro segmento hoje na escola normal, eu fui para o Colégio Dalto Santos, que era um colégio estadual, onde existiam atividades de educação física. Lá eu tive a felicidade de trabalhar com professores de educação física que eram renomados já no esporte brasileiro e principalmente no esporte carioca. E eu fiz uma iniciação desportiva dentro da escola generalizada. Eu jogava voleibol, eu jogava futebol de salão, eu jogava basquetebol, que o treinador era o Renato Brito Cunha, que depois foi treinador da seleção brasileira, e no futuro assim, ele passou a ser presidente da Confederação Brasileira de Basquete. E eu conheci também o professor José Lemos, que era o treinador de atletismo. Como eu já tinha tido uma iniciação de forma bem recreativa, bem natural com esse meu vizinho, que a gente treinava só sábados e domingos, e de forma recreativa, não era treinamento de atletismo, eu logo sobressaí nas aulas de atletismo, e eu tive a oportunidade de participar logo no primeiro ano do Colégio Dalto Santos, primeiro ano ginasial, participar dos Jogos Estudantis do antigo Estado da Guanabara, que era Estado da Guanabara. E isso foi exatamente em 1962, 63. E aí eu ganhei 3 provas nessa competição. Eu fui campeão estadual nos 75 metros, no revezamento 4x75 e na prova de salto em distância. Começando novo. E eu era novinho, eu tinha 12 anos. E com isso eu tive a oportunidade de já sobressair dentro do colégio, onde tinham diversos desportistas. O colégio formou o Parreira, que foi treinador da seleção brasileira, formou o Oswaldo de Oliveira, que foi treinador famoso e muito bem sucedido no futebol brasileiro, e eu via essas pessoas, né,
E com isso, eu logo, quando o professor José Lemos me levou para o Bangu, para treinar na equipe do Bangu, eu comecei a treinar e fui campeão carioca da categoria de juvenil com 13 anos de idade. Veja bem, o juvenil era até 18 anos. Com 13 anos eu já fui campeão carioca juvenil, correndo a prova de 800 metros. Na época, o Zé Roberto Reit corria pelo Fluminense e eu corria pelo Bangu. E no ano seguinte a isso, o Bangu mudou o presidente do Bangu, era o Maurício Buscasso, e entrou o seu Zizinho, que era o pai do Castor de Andrade. Aí eles acabaram com o esporte amador em Bangu. E o Bangu tinha uma equipe de basquetebol que era a base da equipe do colégio Daltro Santos. Tinha uma equipe de voleibol que era a base do colégio treinado pelo professor Gilberto. E a equipe de atletismo que era comandada pelo José Lemos. E o José Lemos me levou para o Bangu e eu despontei. E quando lá eu cheguei, encontrei o Genário Simões, que foi meu único treinador, além do José Lemos. O seu Genário morreu há 2 anos atrás, com 103 anos. E foi um guru na minha vida, que eu segui rigorosamente a orientação dele. E muito rapidamente, eu passei pelo Bangu, fui para o Botafogo. Por que eu fui para o Botafogo? Porque o Genário tinha sido corredor também do Botafogo antes. Ele era de Marinha, ele trabalhava no Arsenal de Marinha e era um professor que tinha feito curso na Escola de Educação Física do Exército, e ele começou a me orientar. E com o seu Genário, depois o Genário saiu do Botafogo e foi para o Fluminense, mas eu continuei treinando no Botafogo. Por quê? Coração. Por coração, por amor ao clube, porque o meu avô era de nacionalidade italiana, ele veio para o Brasil com 15 anos de idade, com seus pais, né? E na Itália ele já torcia pela Juventus de Turim, que tem exatamente a camisa listrada de preto e branco no sentido vertical, e fez com que toda a família se tornasse botafoguense. Então eu já era botafoguense, porque meu pai era botafoguense, meu avô botafoguense, os meus tios, todos eram botafoguenses, e a gente criou amor pelo Botafogo. E foi assim que eu comecei, né? Passei 10 anos competindo pelo Botafogo, e hoje eu sou sócio benemérito do clube, eles me respeitam muito dentro do Botafogo, mas a minha história está ligada a isso, né? Está ligado à minha família e também, digamos assim, a iniciação que eu tive desde menino desse vizinho que morava próximo da minha casa. Todo menino nessa sua idade seguiria para o futebol. O que te atraiu? O que te levou a procurar o atletismo? Tu era ruim de jogar bola? Tu era ruim na bola? Eu não era um bom jogador, mas gostava muito. Mas, Zé, eu te digo o seguinte, eu corria pra caramba. Então os caras me escolhiam, não é pela qualidade técnica do meu futebol. Jamais aconteceu isso. Mas eu era um atacante assim vigoroso, porque eu corria, chegava na frente dos zagueiros, né? Errava o gol, mas chutava com forte. Mas esse foi a história minha no futebol. Eu sempre gostei de futebol, porque a família amava o futebol. Os meus pais, tanto que o meu tio mais velho, ele é um dos primeiros sócios proprietários do Botafogo, porque ele era desenhista, ele tinha um poder aquisitivo alto e comprou um dos primeiros títulos de sócio patrimonial do Botafogo. Então, foi assim que começou. O meu amor pelo futebol sempre foi grande também, mas o atletismo me cativou muito. Com 15 anos, quando eu fui campeão sul-americano estudantil, um cara me entrevistou, e você vai lembrar o nome desse cara, Ricardo Carpenter, do Jornal dos Esportes. Ele fez uma matéria comigo lá em Realengo, onde eu morava, e ele perguntou: o que você quer ser no futuro? Eu digo: eu quero ser professor de educação física. Eu tinha 15 anos, então eu já tinha em mente fazer educação física aos 15 anos. Eu tenho isso gravado. Eu ia fazer essa pergunta. Eu tenho recorte do Jornal do Esporte, Ricardo Carpenter, com 15 anos, chamavam ele de Fantasma, era o apelido dele. E ele me perguntou isso, e eu respondi: eu quero ser professor de educação física. Então, de muito jovem, pelo exemplo dos professores de educação física que eu tinha na escola, o meu espelho e do meu treinador, né, o seu Genário Simões,
eu quis me dedicar à educação física. Então, você desvirtuou totalmente dos meninos. Primeiro, atletismo. Segundo, com 15 anos já ser preparador físico. Eu queria ser professor de educação física. Não, professor de educação física. Com 15 anos tu já pensava nisso aí. Eu tenho isso, eu vou te mostrar um dia, eu vou te mostrar esse recorte. Aí, de repente, você vira treinador de atletismo. De atletismo, Muito jovem também. Eu me formei em 72, em 74 eu já era treinador de atletismo. Em 76 eu fui aos Jogos Olímpicos de Montreal como treinador da seleção brasileira. E depois, em 80, fui treinador... Tem aquele mocinho que pulava, como é que é o nome dele? O João do Pulo, e isso foi em 75, quando o João do Pulo bateu o recorde mundial de salto triplo. A gente acompanhou o João do Pulo em toda a sua trajetória, ele foi tricampeão mundial de atletismo, e eu era o técnico da equipe, não era a equipe do Brasil, era a equipe das Américas, e eu trabalhava lado a lado com os cubanos, com os canadenses, com os jamaicanos. Então foi uma experiência muito rica de aprendizado que eu tive, que aqui no Brasil as coisas eram muito empíricas, e a partir desse momento, e essas oportunidades me foram dadas pelo atletismo, eu fui para a Universidade de Mães. Você fala, ela vai perguntar, e você também, o planejamento eu aprendi na Alemanha. Os alemães são papas no planejamento e na organização de treinamento, tá? E em 78 eu fui para a Universidade de Colônia. Eu vi a seleção da Alemanha se preparando para a Copa do Mundo de 78 na Argentina, onde eles foram campeões do mundo. Eu abri a janela do meu quarto na universidade e vi os caras treinando. Então, quer dizer, eu era do atletismo, mas eu tinha sempre uma observação muito firme no que acontecia a nível de futebol. Agora, o que o atletismo me favoreceu? Ele me favoreceu... É a pergunta que eu ia fazer. Por que você entrou como professor, treinador de atletismo? O atletismo, ele... Teve espelhos também, né? Que você se mirou em alguns. Isso. O atletismo, ele é o esporte base. Tudo que você faz em qualquer outra modalidade de esporte, você precisa... Até na vida, até para andar... Você precisa correr, você precisa saltar, você precisa arremessar e lançar. Então, ele é chamado de esporte base por isso. E no atletismo você tem distintamente, individualmente, você tem 25 provas, né? São 11 provas de corrida, que cada uma necessita de um tipo, de uma qualidade física diferenciada, tá? Você tem 4 provas de arremesso, que são os arremessos de peso, o lançamento do dardo, o lançamento do disco, o lançamento do martelo, que são técnicas completamente diferentes e que necessitam de treinamento diferenciado. E tem as provas de salto, que é salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara, que são completamente diferentes. Cada modalidade dessa você precisa ter conhecimentos para poder treinar seus atletas, da iniciação ao alto rendimento. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: o treinador tem essa diversificação e essa capacidade de concentrar, digamos assim, um nível de ensinamentos, de coordenação motora diferenciada que nenhum outro treinador tem. O treinador de basquete tem só a coordenação do basquete, que é um desporto coletivo. O do voleibol, a mesma coisa. Mas o do atletismo, você veja, são 25 provas individuais. E ainda tem as 2 provas combinadas, que é o heptatlo e o decatlo, que o cara faz as três modalidades dentro do atletismo. Faz a corrida, faz os saltos e faz os arremessos. Então, isso dá uma experiência, uma capacidade de observação e de entendimento fisiológico e morfológico diferenciado de outro qualquer treinador. Então, quando eu fui para o futebol, tudo se tornou muito fácil. Outra pergunta que eu ia fazer, tu está antecipando, vai. Então, tudo se tornou muito fácil, Zé. Por quê? Porque no futebol, você tem, assim, bastante desenvolvido qualidades de velocidade, que são os laterais e os ponteiros. Você tem qualidades de resistência, que são os homens de meio campo. E você tem as qualidades de força, que são mais acentuadas nos zagueiros e nos atacantes, os homens de área. E eu já sabia fazer isso, eu fazia com bastante esmero, né?
e foi muito fácil a gente começar a trabalhar. Você começou, onde é que você começou? Fala aí, os 2 primeiros. Os 2 primeiros, como eu comecei... Você, Olaria, Madureira, que você disse que ajudou o pessoal. Eu estava na Gama Filho. E o professor Manuel Gomes Tubino era o diretor e era o professor, era o catedrático de treinamento desportivo, tanto que ele foi presidente da Federação Internacional de Educação Física. E o Tubino gostava muito de mim. E ele dava as aulas teóricas para os professores no curso de pós-graduação de treinadores de futebol, principalmente, e depois ele dizia assim, vai lá embaixo, na pista, fala com o Lanceta que ele vai mostrar um corredor de pliometria, que são aqueles saltos do toquinho, aquelas coisas do plinto, né, que nós fizemos no Botafogo. Aí outro dia ele dizia, vai lá que ele vai demonstrar um trabalho intervalado extensivo. Aí os garotos desciam e observavam, eu fazia, mostrava. E isso foi me dando uma capacidade e uma vivência acadêmica que eu não tinha até então. Eu só era treinador, eu não era professor, né? E chegou um determinado momento que eu comecei a pensar em ser professor, me dedicar à área acadêmica e largar a parte técnica. Mas pela minha vivência, pelo meu histórico de atleta, eu tendi para continuar na parte prática, né? Ou seja, ministrando treinamentos. E com isso eu tive um relativo sucesso. E tive a oportunidade, né, de ajudar o Jorge Ferreira. Por que o Jorge Ferreira? O Jorge Ferreira estava no Madureira e ele precisava de um preparador físico que orientasse o treinamento, que ele tinha já em mente copiar o carrossel holandês, né? Que os caras corriam, não tinham posição fixa, não sei o quê. E um belo dia ele aparece lá na universidade e diz assim, você não podia orientar o meu treinador? O preparador físico dele era Nilton, o nome dele, Newton. Aí eu digo, tudo bem, eu posso te ajudar. E o diretor de futebol era o Rui, que era amigo do meu sogro, tá? E o senhor Aldir falou, porra, o Rui quer falar contigo. Que Rui? O Rui do Madureira, que é diretor de futebol, porque o treinador quer te conhecer, que era o Jorge Ferreira, que já faleceu. Aí eu fui lá no Madureira com meu sogro, me apresentaram esse Rui, que era o vice-presidente de futebol, e ele me levou direto. Aí o Jorge falou para mim, eu quero que o meu time corra igual o time da Holanda, que disputou a Copa do Mundo. De 76, olha só. Carrossel, aí ficou carrossel suburbano. Aí, o Madureira começou a correr pra caramba e foi chamado Carrossel Suburbano. Nesse ano de 76, o Madureira foi 4º lugar no Campeonato Carioca. Só perdeu pro meu time Fluminense. Pro Fluminense. E o time corria pra caramba. Tinha jogadores assim muito velozes, entendeu? O Manfrini, que era um lateral direito, tinha o Russo, que era o atacante, né? E o Madureira despontou logo. Depois, passados 3 anos, o meu médico do atletismo da Gama Filho era o doutor Arthur Jorge Macedo, que também já faleceu como Jorge, e o Arthur chegou para mim apavorado um dia na Gama Filho, pô, Lanceta, eu preciso que você fale lá com o meu treinador, porque eu preciso... Ele quer que o time corra e ele não sabe fazer, e o preparador físico tem um apelido assim meio depreciativo, e você não pode sentar com ele, conversar com ele. Eu fui. Aí ele falou assim para mim, não, eu quero que o meu time corra. Por isso eu tomo assim, algumas atitudes, eu me comporto de forma diferente dos outros treinadores, mas eu preciso que o meu time corra bastante. Aí eu digo, tudo bem, eu vou lhe ajudar. Aí ele falou, mas eu preciso que você vá lá, porque o meu treinador, o meu preparador físico trabalha muito pouco na minha maneira de ver, de enxergar as coisas de futebol. Aí eu comecei a escrever o treinamento e dava para o preparador físico, e o preparador físico executava o treinamento. E aí, o que aconteceu? O Olaria foi campeão da Taça de Bronze, está escrito lá no estádio lá. E com isso, eu digo, bom, eu posso trabalhar no futebol, porque foram 2 experiências, assim, não diretamente dentro do campo, trabalhando do lado do treinador, mas eu ajudei os treinadores.
Depois o Jorge Ferreira foi para o Figueirense, onde você já passou também, e esse treinador da Olaria rodou diversos clubes ainda no Rio de Janeiro e utilizava a metodologia que eu tinha escrito. E as equipes dele realmente corriam e ele passou a ser bem sucedido. Mas ele já era antigo, ele era mais idoso e ele já tinha tido uma carreira de sucesso. Mas ele começou a enxergar que a coisa tinha que ser não de forma empírica, mas de uma forma científica. E essa cientificidade, essa minha facilidade de manejar as coisas, por conta da minha formação profissional e pela prática do atletismo, me deram assim uma visibilidade muito grande e eu me certifiquei de que realmente eu poderia trabalhar no futebol. Você sentiu alguma coisa assim de... Quando você entrou no futebol, alguém querendo te empurrar, alguma muitas pessoas dificuldade? Diziam, muitas pessoas diziam assim, esse cara é inventor, está inventando um monte de coisas, né? E porque eles não acreditavam nas modificações do futebol, como eu disse a você, ele era muito empírico, não existia cientificidade nenhuma. Ninguém falava em fisiologia, ninguém falava em biomecânica, ninguém... Então, quando eu comecei a falar essas coisas, os caras, esse cara é maluco, tá... sabe? E eu encontrei resistência dentro dos próprios clubes onde eu trabalhei. A ponto de um cara dizer assim, olha, você é igualzinho o Paulo Amaral. Não me perdoem, não... Você faz a mesma coisa, põe os caras para correr pra caramba, mata os caras no treinamento e no dia do jogo tu fica sentado no túnel e quem se arrebenta dentro do campo somos nós. Mas só que o seu Paulo Amaral, eu disse a ele, eu fico lisonjeado de você me comparar com o Paulo Amaral, porque o Paulo Amaral é o único preparador físico na história do futebol brasileiro, até hoje, até o dia de hoje, que foi bicampeão mundial. Nós nunca tivemos um preparador físico que tenha sido bicampeão mundial. Então eu fico lisonjeado de você dizer que eu sou igual ao Paulo Amaral. E foi assim que eu fui me consolidando, né? Com a tua ajuda. A família ajudou nessa mudança? Ajudou, mas era um tal negócio. Porque era uma mudança drástica. Quando eu comecei no Botafogo, e eu ganhava menos, né, do que eu ganhava na universidade. Jura? Eu tive que abdicar de ganhar mais, né, de ter um sustento mais facilitado por conta da remuneração, do que porque eu na universidade eu era coordenador da equipe de atletismo. Uma equipe que já havia sido 7 vezes consecutivas campeã brasileira, onde tinha treinado João do Pulo, Joaquim Cruz, Nelson Rocha, Altevira Araújo, que foram campeões mundiais no revezamento 4x100, junto com os cubanos. Depois o Robson Caetano, que todo mundo badala até hoje, o Arnaldo de Oliveira, e foram muitos atletas que a gente colocou na seleção brasileira que se tornaram finalistas olímpicos. Antônio Eusébio Dias Ferreira, Geraldo José Pegado. E quando eu saí, não saí logo de início, no primeiro momento eu fiquei na Gama Filho no Botafogo, você me facilitou a vida, mas quando chegou no final do ano, aí o Dr. Luiz Fernando Maia, a gente conversou sobre ele hoje, ele pediu exclusividade, queria que eu ficasse no Botafogo. Aí foi quando a gente renovou o contrato e eu fui... Conta a história para quando você entrou no Botafogo. Remunerado. Eu, quando fui para o treinador do Botafogo, fui escolhido treinador do Botafogo, até hoje eu não sei porquê, porque eu não estava trabalhando, tinha parado de jogar rapidinho. Aí eu falei, não, eu quero o melhor preparador físico do Brasil. Aí fui para um amigo meu e perguntei, quem é o melhor preparador físico do Brasil? Ele falou, Carlos Alberto Lanceto. Falei, eu quero ele lá para trabalhar comigo no Botafogo. Ele, sem chance. Ele não gosta de futebol, não vai aceitar treinar futebol. Falei, me dá o telefone dele. Insisti uns dias e ele me deu o telefone. Aí, primeiro almoço, não. Segundo almoço, não. No terceiro almoço, convenci, botafoguense. Falei, pô, você é botafoguense, ajuda. Aí ele foi. E aí, esse cara chegou lá, a primeira coisa que ele fez quando na primeira reunião, ele falou, vamos fazer o planejamento anual. Eu falei, hein? Planejamento anual? Vamos fazer o planejamento anual, mensal e semanal. Eu falei, mas como? Eu falei, faz você. Ele falou, não, você não sabe? Vou te ensinar.
Vou te ensinar, porque amanhã você pode trabalhar com um cara que não sabe, você já sabe. Eu falei, tá legal, eu sentei com ele, ele me ensinou. Nunca mais ninguém na minha vida fez planejamento. Todos os clubes que eu passei na minha vida, eu fazia. Muitas vezes eu tive problema na seta, porque eu vi o preparador físico, mas eu estou precisando de um treino aqui. Eu falei, vou pensar em casa, depois te digo. Aí dizia, não. Vou pensar em casa, depois te digo. Dizia, não, vai ser fazer isso aqui, porque eu aprendi com quem? Aprendi com Deus, pô. Vou deixar o outro mudar? Não dizia nenhum. E aí, ficamos no Botafogo esse tempo. Foi uma adaptação que ele fez lá nos jogadores, e que foi muito bacana. Para mim, foi uma vida que eu estava iniciando como treinador. Ele me ensinou planejamento, ele me ensinou organização, me ensinou muita coisa que ele falava comigo, a gente conversava dia e noite, e agradeço bastante a ele. E agora ele vai continuar contando do Botafogo. Quando ele chegou lá, o que ele viu lá, as coisas que você fazia no atletismo, que você aplicou no Botafogo, que eu sei, que eu estava presente. Então, quero que você diga, aquelas corridas que os caras corriam envezados, eu falei assim, ué, mas para que isso aqui? Não, o cara não sabe correr em linha reta. Eu falei, como não sabe? Aí experimentou, o cara não corria em linha reta não, todo mundo corria torto. Aí ele botou um caminho para o cara, aí toquinho, conta essa aí do toquinho que eu... Essa minha vivência no atletismo me deu essa versatilidade, né, de enxergar as coisas. E logo no início, você vai lembrar, nós fizemos teste físico para avaliar a capacidade física dos jogadores e ver quem era quem, né? Porque eu já tinha na minha cabeça a ideia, os laterais têm que treinar mais velocidade do que as outras valências, os homens de meio campo têm que treinar mais a resistência. Foi aplicado tudo isso, foi, né? E os atacantes e os zagueiros têm que treinar mais força, embora tenham que ter resistência e tenham que ter velocidade também. Bom, aonde eu aprendi isso? Como é que eu vi isso? No Brasil não se fazia isso. Naquele dia na cerimônia lá da Saferj, você vai lembrar, o Abel falou, esse cara aí, quando foi meu preparador físico, ele estava 20 anos na frente de todas as outras pessoas, porque o que ele falava ninguém fazia. E 20 anos depois é que os caras começaram a aprender o que o Lanceta já fazia 20 anos atrás. Então a gente fez teste de velocidade máxima, a gente fez teste de impulsão vertical, impulsão horizontal, a gente fez teste de Cooper, na época era teste de Cooper, né? E quem foi o melhor? E nós avaliávamos... Você lembra o melhor? Lembro, eu lembro de tudo. Josimar. Aí o que acontece? Na velocidade, o Josimar era o mais veloz. E eu falei para o Zé, esse cara não pode jogar no meio campo. A valência física dele predominante é a velocidade, ele tem que jogar na lateral. Aí a gente viu o Geraldo, por exemplo, o que hoje eles fazem, que na Alemanha se chama skipping, que são os conezinhos com a passada curta, depois a passada ampla, para regular, para encontrar um denominador comum entre amplitude e frequência de passada, e isso auxilia na velocidade. A gente constatou que o Geraldo não sabia correr. E depois ele foi para a seleção brasileira e foi vendido para a Europa e nunca mais voltou no Botafogo, porque ele estava no Botafogo por empréstimo. Quem ganhou dinheiro foi o América Mineiro, né, que ele era do América Mineiro. Então essas coisas todas aconteceram, né, e a gente foi contribuindo de forma efetiva. O Josimar especificamente, ele era lateral direito, ele só podia jogar de lateral direito porque ele tinha perna, ele não podia ser atacante, né? Porque ele não driblava muito, mas ele tinha uma velocidade estupenda. E você viu, pô, como é que eu vou barrar o Perivaldo, que era o titular da seleção brasileira? Era um absurdo, né? Aí eu digo, bom, vamos improvisar. Aí ficamos às férias, você vai lembrar, toda treinando o Josimar para aquele... Perna esquerda do Josimar, porque a gente tinha um claro lá na lateral esquerda. Tá? Eu lembrei do lateral, Serginho, depois é que foi Gaúcho Lima. Nós tínhamos um tal de Serginho baixinho, que era o lateral esquerdo. Aí, Zé, o que aconteceu? Chegou em maio, o Botafogo, por questões financeiras, o Botafogo estava pobre de dinheiro, vendeu para o Palmeiras o Mendonça, que era o craque do time, o Mirandinha, que era o velocista, que fazia gol, né, que era o artilheiro, e o Perivaldo. Aí você deu, graças a Deus, agora a gente pode botar
o Josimar da lateral direita, Lanceta. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, na convocação seguinte, o Josimar foi tão bem na lateral direita do Botafogo, que na convocação seguinte, o treinador, que era o Parreira, convocou o Josimar e não convocou o Perivaldo. E o Josimar foi para uma excursão e quando voltou ele era o titular da seleção brasileira. E depois na Copa do Mundo em 86, que já era o Tele Santana de volta, ele foi para a Copa do Mundo no México, jogando na lateral direita, e foi quando ele sobressaiu, fez gol e se tornou e foi vendido para a Inglaterra. E ganhou dinheiro nessa venda. Então, o que a preparação física contribui para a eficácia do jogador? Nesse sentido, porque você, sendo bem condicionado, dentro da sua especialidade, com a técnica esmerada, você passa a fazer a técnica com economia de energia. Porque sem técnica não adianta a preparação física. Isso aí, claro que não. A prioridade, pelo menos não. Outra coisa que eu falava contigo, que sempre falava isso e falo até hoje, e discordo até do que é feito hoje, né? É que a técnica tem que ser a parte mais importante do treinamento. E por isso ela deve ser priorizada, ela deve ser feita sempre antes de qualquer atividade. Que a técnica você só desenvolve quando você está descansado. Quando você começa a cansar, você perde a qualidade técnica. E a física você só desenvolve quando você começa a cansar. Certo. Então, o que a gente priorizava? Treinamento técnico primeiro, depois o treinamento físico. Muitas vezes a gente treinava técnico ou tático de manhã e fazia a parte física à tarde, né? Hoje os caras começam dentro da academia fazendo força, não sei o quê, depois vão fazer técnica. Claro que a técnica vai ser prejudicada, porque o cara já está cansado da parte de resistência muscular localizada, por mais fácil que seja o trabalho que é feito na musculação. E a gente nunca fez isso. Uma das prioridades, eu fechava a sala de musculação. Só entrava com você. Depois. E nem por isso, com os jogadores. E nem por isso, olha, o Brasil tinha ótimos preparadores físicos, porque nessa época o Brasil vinha de sequências maravilhosas. Em 70 tinha sido campeão do mundo. Em 74 não foi bem, foi a Copa da Alemanha, né? E 78 foi a Copa da Itália, né? E 82 foi quando o melhor time do Brasil não teve bons resultados de ganhar a Copa, mas aí o que eu quero te dizer é o seguinte: existiam bons preparadores físicos. Você tinha alguma referência na preparação? Na minha referência sempre foi o professor Paulo Amaral e depois o Admilton Chirol, que eu, por ser atleta do Botafogo, quando o Paulo Amaral passou a ser treinador, quem veio ser preparador físico era Edmilton Chirol. E o Chirol se consultava sempre com o meu treinador, e eu ouvia a conversa dos dois. Né? Tanto que o Chirol... Ele foi meu preparador físico no Flamengo. Você lembra o quanto ele me considerava quando a gente trabalhou lá no Alain? Ele estava sempre comigo, ele trabalhava no Nasser e nós estávamos no Alain, eles estavam sempre junto conosco nas nossas casas. A seleção também não foi a seleção dos Emirados? Ele foi da seleção junto com o Parreira. Com o Parreira não, junto Zagallo, né? Com o Zagallo. Bom, mas o que eu quero, digamos assim, fixar para que a gente continue o papo, é de que a técnica, ela precede a qualquer tipo de treinamento. Sem a técnica, não se consegue nada. Hoje, nós estamos com um problema grave na formação do jogador, porque as escolinhas de futebol estão abdicando de treinamento técnico para fazer treinamento tático e para fazer treinamento físico com crianças. Tá? E eu sempre me debati, você é testemunha disso, de que a técnica tinha que ser bastante evidenciada na formação do jogador, principalmente. Quando a gente não tinha preparador físico, quando a gente não tinha professor diplomado, que o futebol era jogado na rua, o que se fazia basicamente? A técnica. Era chute a gol, era 2 passes, era linha de passe. Malandragem. Entendeu? Era o drible, que se treinava drible, os caras ficavam inventando como driblar, né? Eu fazia tabelinha com meio fio, pô. E hoje, Zé Mário, não dão essa liberdade do jogador. Não dão.
Tá, o futebol ele está completamente robotizado. Tem que ser aquilo que o treinador faz, copiando uma escola de treinamento, que é a escola de treinamento europeia. Mas é diferente. Vamos criar o quê? Jogador europeu. Isso aí. E não é o nosso forte. O nosso Tanto forte que agora você vê, tem clubes de futebol que chegam a ter 9 jogadores estrangeiros aqui no Rio de Janeiro, que é um absurdo. Então, além de acabarem com o mercado do jogador, a nossa base está completamente em deformidade. Por quê? Porque o que tem que ser feito está deixando de ser feito. E eu sempre me batia nisso, sabe? Em 2010, quando estavam preparando para os Jogos Mundiais Militares aqui no Brasil, eu fui convidado para participar de um simpósio das Forças Armadas, pelo ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, dentro do Cefam, com comandantes do Cefam, o comandante da Escola de Educação Física do Exército e o comandante do CDA. E lá, durante a palestra, eu falei que isso acontecia, estava começando a acontecer no Brasil. A gente estava copiando o holandês, estava copiando o alemão, quando, na verdade, nós tínhamos uma escola própria. Durante muitos anos, nós sempre vieram da Europa aprender com a gente. Copiar o que a gente fazia, justamente. E agora a gente estava saindo para copiar os outros. E eu dizia para eles, nessa ocasião, que a preparação física ela só deve ser acentuada, só deve ser trabalhada em alto rendimento após os 18, 19 anos. Aí levantou lá o almirante Fernando, não esqueço nunca mais, ele era do Corpo de Fuzileiro Naval e era fuzileiro navais e era o comandante do Cefam. Ele falou assim, por isso é que nas Forças Armadas a gente incorpora o jovem após os 18 anos. Ninguém entra com menos de 18 anos. Por quê? Porque com 18 anos, teoricamente, ele já está desenvolvido morfologicamente e fisiologicamente. A gente não vai agredir nenhuma... Não vai queimar etapas. Isso aí, nenhuma parte da sua formação. Existem exceções. Existem jovens que antecipam essas fases com 16, 17 anos. É o caso do Pelé, com 17 anos ele já estava em alto rendimento. Mas veja bem, olha a quantidade de contusões que o falecido Pelé teve. Em 66 ele não participou, né? Em 62 ele participou machucado, depois saiu. Em 66 ele não participou, estava machucado. Ele só foi ser protagonista da seleção brasileira em 1970 na Copa do Mundo, quando ele já tinha 32 anos, né? E você sabe perfeitamente, eu não preciso dizer, a vida atlética para o jogador de futebol tem o seu clímax entre 24 e 28 anos, que é quando o cara já está totalmente consolidado. Depois é manutenção. Eu sei que tem gente jogando hoje até 40 anos. Por quê? Porque foram bem formados. Quando são mal formados, o cara não resiste muito tempo treinando. Porque ele, além da saturação física, ele sente a saturação mental, que é outro aspecto que deve ser levado em consideração com o jovem. O jovem também abandona o futebol e abandona quando ele sofre uma carga de trabalho muito intensa. Olha só, eu tenho falado dentro disso aí, assim, eu recebo muita telefonema de pais de meninos querendo que eu seja personal trainer de jogador. Eu falo, qual a idade dele? Ah, tem 14 anos. Não. Até 18 anos é lazer futebol para o Brasil. Sul-americano é lazer. Depois de 17, 18 anos é que ele pode fazer a parte física, pode falar da parte tática, qualquer coisa. Até 17 anos ele tem que ser livre, ele tem que jogar aquilo que ele quer, como se fosse futebol de rua. Então hoje eles estão queimando a etapa dos meninos. O menino com 13 anos, 14 anos já tem personal trainer fazendo trabalho robotizado para vender o jogador. Não vai vender. Ele não vai render. É o que a gente está vendo disso aí. Então, assim, quando você fala isso aí, me dá assim, um prazer muito grande, aquilo que eu tenho brigado com os caras que têm falado, todo dia nas minhas entrevistas eu falo, não devemos queimar etapas da juventude, da criança. O menino com 9 anos, até 14, 15 anos, 16 anos, tem que jogar futebol, lazer, futebol sul-americano, dribla, brinca, faz as coisas. E hoje a gente está vendo ao contrário, e esse é o nosso resultado aí que a gente está vendo. E outras, eu gostaria de frisar isso aqui, que é minha opinião, mas as minhas opiniões
elas foram consolidadas tem base. com bases científicas. Você vai lembrar, nos anos 90, o Espezinho Neto tinha a Academia Brasileira de Futebol, que era mantida pelo o presidente João Avelange. A academia era do João Avelange. E ele trazia treinadores de todo o mundo, né, de todas as partes do mundo. E trazia também observadores técnicos. E ele trouxe uma vez um treinador chamado Milanic, que era instrutor da FIFA. O cara era instrutor da FIFA, ele dava aula para treinadores em todo o mundo. E ele chegou aqui no Rio de Janeiro, e o Espezinho, pela facilidade do idioma, essa coisa toda, o Espezinho pediu que eu acompanhasse ele. E eu acompanhei ele em todas as visitas. Nós visitamos todas as universidades, as faculdades de educação física, e visitamos diversos clubes, e depois fomos assistir a final do Campeonato Carioca no Maracanã. Tá? E acompanhamos assim, por exemplo, a semana de treinamento de uma equipe, a semana de treinamento da outra equipe. A gente não foi todo dia, mas ia um dia numa, um dia na outra, um dia numa, um dia na outra. Uma dessas equipes, na semana da decisão, foi fazer trabalho na areia fofa da praia. Me lembro. Aí o que aconteceu? No domingo, os caras não conseguiram andar. E ele tinha me avisado antes, ele falou assim para mim, olha, isso não é treinamento para ser feito na fase de competição. Esse treinamento tem que ser feito na fase de preparação, na fase de base. Isso não é momento. Por quê? Aí ele falou, por quê? Ele disse, porque a areia você não tem apoio. Você não está fazendo velocidade na areia, você está fazendo força. Porque a areia você não tem um ponto de apoio. É diferente de você correr num plano, no asfalto, numa pista de atletismo ou na terra, que você encontra o apoio. Agora na areia você não encontra o apoio te foge. E você faz muito mais força do que velocidade. E não deu outra coisa. Quando chegou no domingo, aí ele falou assim para mim, eu sentado no Maracanã na cadeira do lado dele, ele disse, eu não te falei que a equipe ia ficar travada, e o outro time passou por cima deles no segundo tempo. Não vamos entrar em detalhe, não estou falando nem que ano foi. Mas eu sei os detalhes. Bom, essas coisas foram me consolidando, foram consolidando as minhas ideias que eu tinha lá do atletismo. Depois as experiências da Universidade de Colônia, da Universidade de Mães, do centro de treinamento lá na Universidade de Utah, que eu visitei também nos Estados Unidos. A minha ida a Sportiglia, na Itália, que é o centro de treinamento em altitude da Itália, que é um centro maravilhoso. Eu estive em Gênova, estive em Palermo, na Itália, tudo em centros de treinamento e aprendendo e vendo. E a experiência que eu tive quando eu fui visitar o INEF de Madrid. O que é o INEF de Madrid? O INEF de Madrid é o Instituto Nacional de Educação Física de Madrid. Lá é o local em que reproduz toda a literatura esportiva do mundo. Não é só do futebol, não. No INEF, e em todos os idiomas. Então, você chega no INEF de Madrid, você encontra tudo. Por isso que a Espanha é boa, a Espanha é assim, é assado, não sei o quê, porque eles têm um centro, sabe, científico do treinamento desportivo dentro do INEF de Madrid. O INEF de Madrid, durante muitos anos, eu pegava literatura através de uma revista Stadium, que era editada na Argentina, e que eu aprendi muito com esses ensinamentos, porque eles não traduziam em português, eles traduziam em espanhol. E eu tinha a assinatura dessa revista e acompanhava. E tive a felicidade de visitar o INEF de Madrid. Tá? Foi até com o Amarildo que eu fui lá, com o Alain. Tá? Fomos fazer um período de base no INEF de Madrid. Então, essas coisas todas só consolidavam tudo aquilo que eu pensava que podia fazer com o futebol. Então, quando dava você força, aquilo que você... Isso aí. E quando eu cheguei no Botafogo, botei trabalho de velocidade, com skipping, dribbling, os saltinhos, né? Você vai lembrar, eu fazia arremesso lateral com medicine ball para os caras botarem. Hoje, os caras já conseguem jogar a bola dentro da área, na pequena área, batendo lateral. Poucos. Mas você lembra que a gente começou a treinar isso no Botafogo. A gente tinha jogada ensaiada. Isso aí. A gente falava assim,
o zagueiro era mais pro zagueiro. O zagueiro vai defender, não vai ter força, vai jogar a bola aqui. Tem que ficar o cara esperando a segunda bola. Então, não era a primeira, era a segunda. Então, Zé, essas coisas foram... E o preparador físico, sem se intrometer, digamos assim, no aspecto tático do jogo ou na parte técnica, o preparador físico pode auxiliar de forma eficaz o treinador, fazendo com que a parte técnica seja executada com economia de energia e com mais eficácia. Como é que você teve a oportunidade de migrar, abandonar lá o atletismo e vir direto para o Botafogo? Porque, Zé, tudo na vida a gente tem alguns receios. Eu já era muito bem sucedido no atletismo. E eu tinha receio de sair para o futebol e não me dar bem. E você que começou comigo, você sabe, eu comecei com você em 82. Em 85 eu estava na seleção brasileira. Olha que salto mortal que eu dei, né? Por que eu dei esse salto assim? Por que eu cheguei à seleção brasileira tão rápida? Porque eu dei chance de você trabalhar no Botafogo. Foi isso aí, você que facilitou tudo. E outra coisa, aí você veja, por que eu saí, por exemplo, eu não tive medo, eu não tinha mais medo de nada, Zé. Vai para os Emirados. Eu fui para os Emirados depois de ter ido para a seleção brasileira. Eu fui para a seleção dos Emirados e você estava lá comigo, dos Emirados, do Iraque, e você estava lá comigo. E fomos bem sucedidos. O Iraque nunca tinha se classificado para uma Copa do Mundo. E nós fomos à Copa do Mundo de 1986. Fomos campeões da Copa da Ásia de seleções. Aí eu estava desistindo já de sair do Brasil e não ficar mais. Aí estava na Gama Filho trabalhando num clube escolar, que era uma outra coisa que motivava. Eu tinha 3.000 crianças fazendo iniciação de todas as modalidades esportivas. Aí me liga o Yusuf, que era um jogador, na nossa época, da Laim, que era jogador da Laim. Aí eu digo, pô, e aí, Yusuf, o que você quer? Aí o seu Zolo Rabelo, que era o meu administrador na Vila Olímpica, que foi comentarista aí de futebol, o seu Zolo falou assim, pô, tem um cara aqui me enchendo o saco. Lanceta, ele não tinha telefone celular na época. Ele fala um pouco de francês, ele fala árabe, ele não sabe falar inglês. Aí eu digo, tá bom. Aí me liga o Yusuf. Tá bom, eu quero que você venha trabalhar comigo aqui na Tunísia. Eu já tinha conhecido a Tunísia, eu tinha jogado na Tunísia com o Al-Ain, com a seleção do Iraque. A moeda lá era muito forte, fraca, porque era... Você não podia trocar, você não podia trocar o dinheiro, do que você recebia você só podia gastar lá, porque fora não tinha valor nenhum, era um país socialista, né? E eu falei para ele, tudo bem, eu vou para ir, mas eu quero $7.000 e quero $30.000 de luvas. Não deu uma semana, cara, ele me liga de volta e diz assim, eu falei com o meu presidente, ele já mandou depositar o dinheiro para você na sua conta do Citibank de Miami. Eu digo, meu Deus do céu, agora eu tenho que ir. Cheguei em casa, falei com a Sheila, eu vou para a Tunísia. Ela falou, você é maluco? Como é que você vai para a Tunísia, na África, não sei o quê? E eu fui de peito aberto, sabe por quê? Porque eu sabia que ia dar certo. A Tunísia nunca tinha se classificado para a Copa do Mundo. Aí, lembro da sua ida para lá. Eu levei o Gilson Cabeção, que era artilheiro aqui, levei o Giovani, que está até doente agora, para jogar, entendeu? E a Tunísia se classificou para a Copa do Mundo, fui campeão da África de Clubes Campeões, que é um torneio dificílimo, os africanos são muito fortes, você tem os nigerianos, você tem os caras do Marrocos, você tem o pessoal de Angola, era forte pra cacete, o Antônio Lopes, o Antônio Clemente tinha passado por lá, tinha deixado uma base bastante consolidada, tanto que a semifinal foi contra o Petro Angol, que era Petro, porque era a Petrobras que mantinha esse time, e a gente foi de peito aberto. Por que eu fui de peito aberto? Porque eu sabia que ia dar certo. E quando eu migrei do atletismo para o futebol, o que me deixava receoso, verdadeiramente, era não dar certo e eu ter que regressar de volta. O pessoal te olhava diferente, você depois disso tudo passou, você sentia que tinha alguém que olhava diferente? Claro que sim. As pessoas não aceitavam muito, Zé. Eu tinha conta uma história de vestiário aí, que ninguém sabe. A história de vestiário tem inúmeras. Do cara que olhou para você assim... Eu posso contar uma
Quando você estava no Iraque, jogou seleção do Iraque e Flamengo, quando acabou o jogo. Você deu liberdade dos caras trocar. Você não deu liberdade, os caras perguntaram se podia, você podia trocar as camisas. O que aconteceu com o Uday? Aí ele disse que não podia trocar as camisas, que era patrimônio do país, essa coisa toda. Aí e depois ele começou a discutir com você, o que aconteceu? Ele puxou a arma, queria me dar um tiro dentro do Maracanã, mas... Puxou a arma dentro do vestiário e esse cara queria enfrentar. E tu queria enfrentar a arma, rapaz. Vamos contar uma boa. Eu estava no Flamengo, né? E eu já disse a vocês, a minha família era toda de botafoguense. Meu filho é botafoguense doente, roxo, apaixonado. E aí joga a final do Campeonato Carioca, né? Flamengo e Botafogo. Em 1989, quando o Maurício empurrou o Leonardo e ganhou de 1-0. Aquele jogo, se a gente empatasse, se terminasse o jogo empatado, nós seríamos campeões. Tínhamos sido campeão da Taça Guanabara. Aí, aquela euforia lá do lado do Botafogo, não sei o quê, e o vestiário nosso, todo mundo cabisbaixo. Na época, os caras iam dar o valor de um carro Fafá de Belém, que era aquele carro da Volks, que tinha aquelas lanternas grandes atrás. O valor do prêmio era um Fafá de Belém para cada um. Aí, o que acontece? A gente perde o jogo. Aí o Adriano entra no vestiário com a pullover, mas com a camisa do Botafogo por baixo. Aí ele levantava na frente dos jogadores, do Zico, fazia assim com a camisa do Botafogo. Aí o Zico me chamou e disse assim: Lanceta, por favor, tira o teu filho daqui, senão pode acontecer uma tragédia. Aí eu tive que gritar com o Adriano, tirar ele de dentro do vestiário. E o Zico adora o Adriano, tanto que depois o Adriano se formou e foi trabalhar lá no centro dele. E todas as vezes que eu encontro com o Zico, ele pergunta pelo Adriano, fala pelo Adriano. Mas esse é um fato interessante. Todo mundo numa situação difícil dentro do vestiário. O Adriano garoto, que ele era jovem, né? Isso foi em 89. Você vê, ele nasceu em 73, ele tinha... 6 anos. Não, tinha 13 anos. 13 anos. Aí o que aconteceu? Adriano, sai daí, tirei ele, botei ele para fora do vestiário, porque ele entrou com a camisa do Botafogo por debaixo da pullover dentro do vestiário do Flamengo. Então, são coisas interessantes de vestiário. E do Russão? O Russão era um problema para mim. Diversas vezes eu discutia com ele, ele gritava. Você lembra que um dia você estava conversando com ele e eu fiquei nas costas dele escutando ele falando mal de mim, falou. Sim. E eu estou atrás dele sem ele me ver, naquele bar do Marechal Hermes. Aí quando ele falou, eu passei na frente dele, estava dentro do bar, peguei, me dá uma Coca-Cola. Aí ele olhou para mim, ficou assim olhando, eu bebi a Coca-Cola e saí porta fora. Ele estava falando que eu olhava para ele, não cumprimentava e passava direto. Aí mais uma vez eu passei direto e fui embora. O Botafogo foi para a gente assim, uma universidade para a gente trabalhar. Para mim foi o meu primeiro clube como treinador na realidade. Muita coisa, a gente não conhecia, digamos assim, o que acontecia dentro do vestiário. Meu Deus do céu. Eu lembro uma vez, é um fato de vestiário, eu vou contar, do Perivaldo. Pode contar. O Perivaldo chegou para o Zé Mário e disse assim: eu não vou treinar não, porque eu estou com dor de barriga. Aí o Zé chegou e falou: então tá bom, você fica aí. Aí chamou o doutor Joaquim da Mata: eu quero que ele vá ao banheiro, que eu quero constatar se realmente ele está com dor de barriga. Faz o exame de fezes nele. Quero ver se ele está com dor de barriga. Porque chegava atrasado, não treinava. Aí ele quis dar uma desculpa. Né? Aí o que aconteceu? O doutor fez ele ir no banheiro e primeiro o doutor falou assim: não vou fazer isso não, então eu vou mandar você sair daqui, vou tirar o seu daqui. Aí constataram que as fezes não estavam normais. As fezes estavam normais e que ele não estava com dor de barriga nenhuma, ele estava querendo era fugir do treino e dificultar a situação. Então são situações de vestiário que são interessantes. E a gente está comentando porque o Perivaldo está lá no céu e ele sabe que a gente não está falando. Lembrando que isso é conversa vestiária. Isso aí. E ninguém pode saber, só quem está aqui com a gente escutar. Isso aí. Não pode passar adiante. Tudo bem. Vamos mais? Tem mais aí? O Botafogo foi o primeiro clube que te deu chance de futebol mesmo, né? Primeiro clube. Eu tive chances assim de mostrar que a parte científica do treinamento e as minhas convicções poderiam ser aplicadas tanto no Madureira como depois no Olaria. Mas eu só me certifiquei de que realmente a coisa era certa
e dava certo quando eu fui trabalhar no Botafogo com você. Depois eu tive a facilidade, quando saí do Botafogo, trabalhar no Vasco com o Otto Glória. Depois eu trabalhei no América com o Evaristo. Depois eu trabalhei no Flamengo com o Antônio Lopes, né? Então eu tive assim, trabalhei com o Carlinhos no Flamengo, trabalhei com o Telê, trabalhei com o Espinosa. Depois, por último, eu trabalhei com o seu Jorge Vieira, tanto no América como no Iraque. E por último eu trabalhei com o Edinho lá no Goiás. O Edinho era o treinador. Ele tinha sido meu jogador no Flamengo, e quando ele passou a ser treinador, ele me levou para o Goiás. E fomos bem sucedidos, tá? Nós ganhamos a Copa, ganhamos o campeonato goiano, ganhamos a Copa Centro-Oeste. E na época tinha assim, o campeão do leste, o campeão do oeste, o campeão do centro-oeste, o campeão do norte, que era a Copa dos Campeões. E nós ficamos em terceiro lugar, perdemos a semifinal para o Cruzeiro nos pênaltis, que o Gerson, aquele goleiro, agarrou um pênalti. Ele era juvenil, o goleiro titular era esse que está no Fluminense hoje, o Fábio. Mas o Fábio se machucou, puseram o Gerson. E o Gerson agarrou. E quando eu fui trabalhar com o Bebeto como dirigente de futebol no Botafogo, já em 2003, a gente precisava de um goleiro, e eu falei para o Acácio, que era o treinador de goleiro que eu havia indicado, e que foi meu goleiro no Vasco, e depois eu também levei ele para o Madureira, para trabalhar, quando eu trabalhei no Madureira com o Nelsinho, e pega o Gerson, que é um bom goleiro. Aí ele falou, eu conheço, eu trabalhei com ele na seleção de júnior. E o Gerson foi contratado pelo Botafogo e foi muito bem no Botafogo, chegou até a seleção brasileira. Qual foi o treinamento mais importante que você trouxe do atletismo direto para o futebol que estava precisando? O trabalho de pliométrico, né, que são os saltos. Porque antes, o Mabel falou que eu estava 20 anos adiantado, porque eu levei os caras para a sala de musculação, mas eu usava a musculação de forma a nível de resistência muscular localizada. Agora, a nível de potência, eu sempre fiz a potência com o movimento. Então, eram os exercícios pliométricos dentro do campo, que a mecânica era parecida com aquela que eles iam exercer quando fosse exercer e trabalhar a parte técnica. Eu cabeceio, você lembra, eu botava o plito, o cara saltava do plito e depois cabeceava a bola. Ele nunca saltou no plito e saltou no chão. Ele saltava para cabecear a bola. Os saltos de impulsão na ponta do pé para fortalecer as articulações do pé, que sistematicamente, você lembra, a gente machucava pouco, torção, a gente não teve muita torção, a gente teve poucas contusões musculares. Nosso time era um time que não machucava. E isso foi digamos assim, foi patente, foi marca registrada em toda a preparação física, em todos os clubes que eu trabalhei. Eu sempre machuquei muito pouco. Por quê? Porque eu não invertia a ordem das valências físicas. Aquilo que eu te falei. Eu nunca trabalhei velocidade e antes de ter trabalhado outra coisa. A velocidade era sempre primeiro. E depois eu fazia a parte de força e depois a parte de resistência. Eu não podia trabalhar a resistência e depois trabalhar a força, porque eu estava invertendo. A resistência é a solicitação de média a fraca, a força é de média a submáxima e a velocidade é máxima. Você só trabalha a velocidade com intensidade máxima, né? Então, quando você faz muitas repetições de velocidade, não é mais velocidade máxima, é resistência muscular, é resistência de velocidade e passa a ser um pouco de resistência muscular localizada. Então, todas essas coisas eu levei para o futebol porque eu já tinha tido a experiência de treinar, como eu te falei, no atletismo, as 25 provas eram diferentes. Mais uma experiência que quero saber de você. É claro que você foi atleta de atletismo, você foi professor, de treinador de atletismo, então o vestiário desse pessoal era um. Mas e o vestiário do jogador? Futebol é totalmente diferente. Eu tenho certeza que é diferente porque eu também estive no futebol de salão, que era amador, e fui para o campo, totalmente diferente. O que você sentiu, assim, algum impacto, alguma coisa muito diferente que você prestou atenção? O que acontece realmente é que no desporto individual
e no desporto amador, a cobrança é muito menor, né? Porque normalmente são amadores, são né? amadores. E no futebol a cobrança é grande por força da remuneração e por força da responsabilidade que os caras têm. E tem atletas, e aí é que vem o detalhe, que nem sempre foram preparados a torcida para sofrer pressão, né? E outra coisa é que eu costumo dizer, né? E isso vai muito do psicológico, da força de vontade, da determinação, é que vence o jogo não é a equipe que está mais treinada. Às vezes a equipe que ganha o jogo, ela está menos treinada do que aquela que perde. Por quê? Porque a equipe se predispôs a sofrer mais. Esse grau de sofrimento, esse grau de determinação, ela é fundamental. E aí, Lancedo, por que você diz isso? Eu digo isso baseado em informações científicas. Hoje você tem lá o controle das pulsações, você tem o frequencímetro que te informa tudo. Hoje então, bota aquele troço aqui, tu sabe até que o cara... Mas como é que primeiramente você viu isso? Eu ia falar uma coisa, mas não dá pra falar. Eu via na maratona. Na maratona, o cara que ganha a prova, às vezes ele termina muito mais cansado do que o que tirou em segundo, em terceiro, quarto lugar, o quinto lugar, às vezes está menos cansado do que ele, quando ele se predispôs a sofrer mais. Por que aí tem muito do aspecto social, né? O cara mais pobre, o cara que na infância teve uma infância mais sofrida, ele tem um preparo psicológico natural pela própria vida que ele teve. Necessidade de vida. Necessidade de viver. E aí você vê, nas provas de fundo, quem é que ganha? São os africanos. A vida na África é muito difícil, Zé. Eu vivi na África, eu vivi na Tunísia. Disso. É África branca, mas os caras lá, o que eu fazia com aqueles caras, a Tunísia se classificou porque o ritmo de treinamento que eu empregava na Tunísia era algo assim que eu nunca tinha feito em clube de futebol nenhum, em seleção nenhuma, porque os caras treinavam muito. Eles já estavam condicionados, psicologicamente eram muito fortes. Forte, tá? Isso aí que eu ia falar. E aqui no Brasil, a mesma coisa acontece. Quem é que se sobressai nas provas e no futebol? Mais ou menos são os nordestinos. Você vê que tem uma quantidade imensa de jogadores nordestinos que sobressaem por força de quê? Desse preparo psicológico que é feito no segmento da vida. Ele sofreu muito quando criança, ele foi obrigado, ele sempre acostumado teve a sofrer. Situação adversa na formação, então ele se propõe a sofrer mais na hora do jogo. Hoje eu estava pensando em casa assim, aquela lei do pouco esforço. Eu não conheço a lei do pouco esforço no futebol. Não existe. Não existe. No esporte, se você fizer pouco esforço, você não ganha nada. Não ganha nada. Não Agora, ganha mesmo. É aquela frase que você tem aí Qual é aquela frase famosa, aquele bordão do apagar a velhinha? Fala para mim aí. É porque o jogador de futebol não sabe respirar, né? Então, eu para ensinar o cara... Hoje mesmo eu dei treino para um menino do São Cristóvão, de 17 anos, que foi treinar comigo lá, que o pai dele me pediu, eu quero que você ensine o meu filho a correr. Tudo bem, eu vou ensinar. E o menino tem boa coordenação motora, não sei o quê, mas não sabia respirar. Aí logo começou o treino, tá sentindo dor no baço. Por quê? Porque o cara não fez o ritmo respiratório adequado, de forma... Você tem que puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Eu dizendo isso fica difícil. Aí eu digo, cheira a florzinha, apaga a velhinha. É esse o ritmo respiratório que você tem que fazer. E todo jogador fala isso. Você até cheira a florzinha, apaga a velhinha. Por quê? E o cara deixa de ter a dor do baço. Porque a dor do baço é proveniente... Mas a gente tinha isso quando era criança. Sim, porque respirava mal. Eu não sabia disso. Pois é, mas... Porque chamava de outro nome. Tinha um apelido essa dor do baço, né? Não dá para falar aqui. Dor de bobo. Bom, então, não posso falar. Mas é por aí que a gente tem que... Mas tudo é ensinado, tudo sabe, didaticamente ensinado. Aí o garoto ficou assim me olhando, cheira a florzinha, apaga a velhinha. É assim que você tem que respirar. Aí ele ficou me olhando assim, espantado. Mas é isso mesmo, não estou mexendo contigo não. É para você aprender. Aí ele
começou a respirar dessa forma, passou a melhorou. Claro. Agora, mais uma de vestiário. Você bateu de frente com algum treinador por causa dos teus métodos, porque você viu que tinha... Não, eu não bati de frente, eu simplesmente dizia, olha, tá muito forte, tá menos forte, a gente precisa fazer isso. Foi com o Tele que você falou. Isso. Mas aí o seu Tele, num jogo final, Flamengo e Botafogo, tá? O Flamengo teve que entrar com um lateral reserva. Porque na véspera do jogo, no dia em que você tem que fazer uma carga de trabalho mais leve para armazenar energia, ele fazia finalização, batia a córnea, não sei o quê. E os jogadores, nessa época, era uma bola topper, né? E o Jorginho falou assim, professor, fala com o homem, que eu tô... Aí ele falou, não perturba, me deixa trabalhar, não sei o que. Aí eu saí. Mas isso não bateu de frente. Batendo de frente, assim, brigar mesmo, de apelar e de querer bater. Não, eu nunca briguei de assim, de treinador. Meu Deus do céu, você é um santo. Eu já briguei várias vezes. Não, com esse tamanho aqui, até cadeira eu peguei para dar. Eu peguei treinadores tinhosos, né? E eles realmente... todo mundo... E depois, quando ele já estava próximo de falecer, ele me chamou lá e disse assim, olha, se eu tivesse... aceitado os seus conselhos, nós teríamos sido campeões no Flamengo, campeões brasileiros, campeões sul-americanos, campeões do mundo. Porque eu fui para o São Paulo e tinha um cara igualzinho a você, o Moraci Santana, e ele falava as mesmas coisas. Você falou isso. Eu percebi que realmente você tinha razão. Você já assistiu sozinho no futebol? Dentro assim, do clube, dentro da... Porque acontece. Sim, acontece. Você olhar assim para o lado, todo mundo está te olhando de lado. Sim. Não, eu quando chegava no próprio Botafogo, por eu ter uma influência muito grande no clube, né? Até já tentaram me botar como vice-presidente, só para você entender. Eu fui candidato a vice-presidente numa chapa de um cara de oposição. Eu sei disso. E a chapa teve um grande número de votos em função da minha presença. E os caras ficavam desesperados. Chegou um determinado momento da eleição que o grande chefão do Botafogo chegou com uma mala e começou a dar dinheiro comprando voto da chapa que estava em terceiro, entendeu? E de alguns jogadores famosos que estavam do nosso lado. Mas isso aí acontece, né? Mas por quê? Porque os caras tinham medo. E essa é a grande verdade. Isso aconteceu verdadeiramente, tá? Eu fui candidato a vice-presidente com o Valmer era oposição, e nós perdemos a eleição para uma pessoa que não tinha muita tradição dentro do clube. O cara era só um cara que tinha dinheiro e tal negócio. Ganhou, né? Ganhou a eleição. Ganhou a eleição, claro. Ganhou, mas ganha porque realmente as coisas foram conduzidas para aquela... Pelo lado... Mas quando chegou 5 horas... Coisas de Brasil, né? 5 horas a eleição estava dura, o cara chegou lá, o homem da mala chegou lá e começou a distribuir. E a gente não tinha recursos, né? A gente não tinha esse perfil, não tem esse perfil moral, e nós perdemos a eleição. Mas isso é coisa de vestiário, né? Não pode ser falado. Não, pode falar. Beleza. Isso aí. Foi bom? Olha só, assim, estava pensando aqui, uma preleção que você tenha falado assim, não, o cara está falando muita besteira, está falando muita coisa errada aí, Existe, eu já falei, já pedi até desculpa depois da preleção, pedi desculpa aos jogadores. Eu quando fui em 2006, eu voltei para o Botafogo. Em 2003 eu estava no Goiás, trabalhando, tinha sido campeão, estava bem, eu, Edinho e Nielsen, era a comissão técnica do Goiás, e nós viemos fazer um jogo aqui no Maracanã contra o Fluminense. Aí quando terminou o jogo, o Bebeto estava me esperando na porta do vestiário. Aí ele disse assim para mim, Campeonato Brasileiro de 2002. Eu vou ser candidato à presidência, eu quero que você venha comigo na chapa, e eu quero que você tome conta do futebol comigo. Ele, tudo bem. Eu disse para ele sabia, ele tinha feito curso de administração esportiva comigo na Fundação Getúlio Vargas. Ele sabia que eu era administrador esportivo. E aí ele veio e trouxe uma comissão técnica.
tá? Que era o Levir Cooper, o Marter e o Carlinhos Neves, e tinha mais um outro preparador físico auxiliar. E em determinados momentos, eu via que a coisa não estava indo a contento. Pela minha experiência de ter sido preparador físico, eu chegava para o treinador e dizia, ó, isso não pode ser assim, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Aí ele falava assim para mim, eu fui jogador e fazia assim. E vai ser feito Levir Cooper foi meu jogador nos Figueirense. Aí, teimosinho também, cabeça dura pra caramba. Melhorou já. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que quando chegou no final do ano, a gente classificou, podia ter sido campeão da Série B, ficamos em vice, perdemos para o Palmeiras, que estava na Série B, e nós passamos para a Série A. Aí, quando chegou no final do ano, eu disse para o Bebeto, eu vou lá para Marechal Hermes, porque eu não vou trabalhar mais aqui, não. Ou você me manda para Marechal Hermes, ou eu vou embora. Aí eu fui para Marechal Hermes, aí reformei tudo, fiz um monte de coisas lá que achava que devia ser feito. E com 2 anos em Marechal Hermes, 2004, 2005, a gente já botou garotos da base nas seleções brasileiras sub-17, sub-18. Coisa que não acontecia no Botafogo há anos. Muito tempo. Então aí é que está. Por quê? Porque eu quis mostrar o que estava de errado. Zé, não deu 2 meses. Eu saí em dezembro, aí começou janeiro, eles fizeram a pré-temporada, fevereiro, março, a comissão técnica do Levi, o Bebeto teve que mandar embora. E entrou o Carlos Roberto. Ah, você volta? Não volto não. Aí eu botei o Luiz Felipe, que era meu auxiliar na base, que era o coordenador de futebol da base. Luiz Felipe vai para o profissional, que eu não vou voltar não, eu vou ficar aqui em Marechal Hermes. E fiquei lá até 2006, só saí quando eu fui solicitado pelo secretário Rui César para ser o coordenador de esporte dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Aí depois veio os Jogos Mundiais Militares em 2011, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que foi também um ganho bastante significativo para mim, porque eu aprendi e vi outras coisas que são importantes na administração esportiva. De treinador para jogador, fala para mim um jogador chato pra caramba e um jogador muito bom para treinar, que você sentiu, assim, não, esse cara... Bom, chato, a gente teve muitos caras chatos, né? Perivaldo você já falou. Perivaldo era um chato, né, de galoche. Eu tive... Não é que seja mal, é assim, chato de treinamento. Chatos no Botafogo depois, em 98, 99, aquele Sérgio Manuel era intragável, porque achava que sabia tudo. Ponta esquerda. E não sabia nada, né? Eu tive problemas. Eu tive no Flamengo caras que resistiam bastante aos tipos de treinamento, mas depois foram se adaptando, né? Mas lá no Nordeste eu não tive problema nenhum, não tive problema no Bahia, não tive problema no Vitória, não tive problema no Goiás, a gente sempre... Jogador bom de trabalhar. Bom de trabalhar. Eu não trabalhei com você como jogador, senão você falar que era eu. Eu vou te dizer todos eles. O primeiro, o alemão era um cavalo, né? O alemão era dócil, ouvia a gente, o próprio Geraldo, né? O Abel. Agora, que eu gostava de trabalhar, e foi você que me levou a isso, o Marco Antônio, quando a gente pegou o Marco Antônio, lembra? Que ele jogou pra caramba com a gente, e a gente não brigava, ele nunca tinha feito determinadas coisas, e ele fazia pela amizade, pela consideração. Como eu tive também em outros lugares, muitos jogadores, mas daqueles que você conhece, hoje você vê o Abel, quando ele chegou lá no Botafogo, você disse para mim, ele vai fazer um contrato de risco, que ele saiu do Paris Saint-Germain, operou o joelho, ele foi para o Cruzeiro, o nego não recuperou ele, e como ele disse lá no dia, né, com 2 meses ele estava jogando e jogou mais 2 anos e depois virou treinador. Então, isso é muito gratificante ouvir isso já no final de carreira, velho pra caramba, com 77 anos, um cara dizer que eu estava 20 anos à frente. E o rebaixamento? O rebaixamento de quem do Botafogo?
Do Vasco, sei lá, não sei, fala disso que você teve. Foi, eu não tive rebaixamento na minha vida, graças a Deus. Eu cheguei no Vasco, né? Do Botafogo ele não vai falar, porque ele é botafoguense. Fala só do Vasco, então. Vai. Eu fui pro Vasco para trabalhar com o Antônio Lopes. Que estava no Vasco. Ele vem aqui também, Lopes, hein? Já convidei ele. O Eurico tinha saído e o Bebeto assumiu. E quando o Roberto assumiu. E quando o Roberto Dinamite assumiu, ele levou o seu Neca. Seu Neca é uma pessoa maravilhosa, um português brasileiro, né? E o seu Neca foi através do Manuel Moutinho, que era médico da Gama Filho, que me conhecia da Gama Filho. Foi meu médico. E me levou para ser o coordenador de futebol. E eu fiquei no Vasco, trabalhando, não sei o quê. Aí o time caiu no final do campeonato. Aí veio, e o Vasco não tinha dinheiro, o Vasco estava falido, e o Roberto resistindo a tudo, com o seu Neca também, o seu Neca não deixava. Mas quando o seu Neca chegou no final do ano, o seu Neca saiu, se afastou. Por quê? Porque o Roberto contratou uma pessoa que era filho do cara que tinha trabalhado com o seu Neca lá nos Três Poderes. O cara hoje se tornou um grande empresário, tá? Do futebol. Está na seleção. E aí nós tiramos o time da segunda divisão. Está na seleção? Está na seleção. Aí o time tirou o time da segunda divisão. E ele contratou um cara que era contratado, e o cara veio, o torcedor da comissão técnica dele. Aí o primeiro jogo do campeonato, já na primeira divisão, a gente tinha tirado o Vasco da segunda divisão, aí ele chegou, sentou-se lá no Hotel Novo Mundo, na concentração, os jogadores já tinham almoçado, e estava o Mandarino, que era o vice-presidente, que tinha entrado no lugar do seu Neto. Estava o Roberto, estava o cunhado do Roberto, que era do departamento técnico. Estava eu, estava o... Quem mais, meu Deus, eu não me lembro. O preparador físico, era o Pardal. Bom, tinha toda a comissão técnica. Então o cara começou a esnobar, né? O empresário. Não, hoje, dos 22 que entram em campo, eu tenho 17 sob contrato. Como é? Você tem 17 jogadores que hoje vão entrar em campo que estão sob contrato? Aí ele disse, eu tenho 17. Aí eu digo, e você vai torcer? Você está almoçando com a gente, você vai torcer para quem? Para o Vasco ou para o Corinthians? Aí ele ficou assim, indeciso, né? Pô, cara, fala, está almoçando com a gente, tem que torcer por nós, né? E ele tinha, além dos 17, os dois treinadores. O treinador do Vasco era o Dorival e o treinador do Corinthians era o Mano Menezes. E todos os dois tinham um contrato com ele. Então, isso é o futebol brasileiro de hoje. As pessoas não entendem. O torcedor não sabe disso, Zé. Infelizmente. Sabe, o cara vai lá, sacrificado, paga o dinheirinho dele, gasta passagem, gasta lanche, paga a entrada, o ingresso é caro. Pô, e o futebol tá nesse nível, rapaz. Infelizmente. Você levou o Rodrigo para o Vasco? Não fui eu que... Quem levou foi esse empresário. Por que ele te levou? Porque o cara faz o jogo dele, né? E eu tive problemas, tá? Chegou um determinado momento que quando cheguei lá para trabalhar, o cara disse assim, ó, passa na tesouraria que você já... E eu fui embora tranquilamente. Qual foi o mais difícil? A tua decisão mais foi essa aí? Não foi essa. Não foi, da crise não, foi uma crise tremenda, né? Porque os caras queriam que eu fizesse uma coisa que eu não ia fazer, né? Eu conheço, sabia que não ia fazer. Então eu não vou, sabe... Eu nunca me aviltei, eu nunca fiz nada de errado, e não vai ser agora, depois de velho, que vou fazer, Zé. Então é importante você ter uma linha, né? Uma linha. O que o futebol te ensinou que o atletismo nunca quis ensinar? O futebol me ensinou a tomar essas decisões. Porque qualquer cara, e eu digo isso, qualquer cara com uma formação moral um pouquinho deformada vai se perverter no futebol. Porque o futebol é um antro de coisas erradas,
entendeu? Nem sempre joga aquele que é melhor profissional, nem sempre ganha mais aquele que merece ganhar mais. Existem distorções assim gritantes dentro de um cenário de futebol. Agora, para você conduzir a coisa de forma honesta, de forma sincera, você tem que estar se aviltando a todo momento. Eu não sou homem de estar me aviltando. Eu, quando vejo errado, eu procuro de forma educada, de forma mostrar que está errado. Como eu fiz com o Levi, eu falei, ó, isso aqui não concordo. E foi a minha decisão, eu falei para ele. Aí chegou no final do ano, eu falei, Bebeto, me põe lá no amador, porque eu não vou trabalhar mais aqui não. A preparação física, você acha que ainda é subestimada no Brasil, que ainda falta muita coisa? Principalmente no mundo do futebol, eu acho que hoje não é tanto, porque hoje eles dão mais força à parte física que à parte técnica. Você pergunta assim, fala para alguém assim, eu tenho um jogador bom, assim, qual altura? Não pergunta nem se joga, e a técnica dele? E você acha que a preparação física ainda é subestimada? Eu acho, porque... Subestimada ou feita errada? Ela é feita errada e é subestimada. Porque nem sempre as pessoas esquecem de que a estatura é fundamental hoje, pela condição física, né? Ela é fundamental. Mas se você treinar bem fisicamente um pequenininho, ele vai jogar com a mesma facilidade que joga o grande. E eu te digo, é só questão de individualidade biológica. Eu tive, por exemplo, o Nelson Rocha, foi campeão do mundo no revezamento 4x100, ganhou da equipe americana. Eu tinha o Nelson pequenininho, franzino, que pesava 50 e poucos quilos, e tinha o Altevir Araújo, que tinha 1,85 m, que pesava 75 quilos. Se eu desse o mesmo treinamento que eu dava para o Altevir e para o Nelson, eu matava o Nelson. E se eu desse o mesmo treinamento que eu dava para o Nelson ao Altevir, ele não ia ter eficácia nenhuma, ele não ia produzir nada. E eles faziam a mesma prova, corriam 100 metros. Então, cada um treina. Embora fizessem a mesma prova, cada um tinha um tipo de treinamento. E eu vou te dizer agora no Flamengo o que eu fiz. Você vai ouvir. Quando eu cheguei no Flamengo, o Renato estava com quase 100 quilos. Quem? Renato Gaúcho. Tinha vindo do Grêmio, estava direito. Aí a primeira coisa que o Márcio Braga falou para mim, o presidente, disse assim, ó, a sua tarefa é emagrecer o Renato, porque a gente está a fim de mandar ele embora. Aí eu digo, tudo bem, chamei o Renato numa boa, conversei com ele, nós vamos treinar, você vai emagrecer, você vai voltar a jogar bola como você jogava no Grêmio. E o Renato treinava pra caramba, tá? E exercia a mesma função tática do Bebeto. Se eu desse o treinamento que dava pro Renato ao Bebeto, eu matava o Bebeto. Claro. E se eu desse o treinamento que eu dava pro Bebeto ao Renato, o Renato ia ficar com os 100 quilos que ele estava, né? O único trabalho que o Renato me dava era de ser honesto comigo. Quando ele saía de noite, ele dizia assim, professor, eu não tenho condição de treinar hoje, eu treino de tarde com o senhor. E ele saía mesmo, ele era danado. Tá? Mas ele me avisava. Aí eu dizia, vai lá para sauna, deita e descansa. Mas eu acho que isso é o segredo do treinador e aí que sabe trabalhar. Eu ficava à tarde, o time treinava de manhã às vezes, eu ficava à tarde com ele, ou então ia antes com ele para lá, e ele fazia tudo. O que aconteceu? O Renato foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 87 e de 88, ganhou bola de ouro. E foi vendido para a Itália. Ganhou dinheiro na Itália. Ele não jogou na Itália. Talvez porque ninguém tenha entendido o Renato. Mas ele ganhou dinheiro e foi bem. Depois ele voltou, em 89. Foi quando ele foi para a Copa do Mundo com o Lazzaroni. O Lazzaroni não queria convocar ele. O Lazzaroni declarou, pode pegar os jornais, você vai ver, que não ia convocar o Renato. Só que o Renato jogou pra caramba no Campeonato Carioca. O que aconteceu? Ele levou o Renato, mas ele não botou o Renato para jogar. Ele teve que levar o Renato por força da imprensa, entendeu? Pressionou. Então o Renato era um cara difícil demais, mas eu tinha ele, um cara que me respeitava
E eu era o confidente dele, entendeu? Ele no outro dia falou uma besteira aí de quantas meninas ele tinha namorado. E eu sei de muitas. Eu sei de meninas que pulavam a janela na concentração, entravam pela janela. Para por aí, senão vai entregar o Renato. Então eu sei, e ele confiava. E as melhores fases da vida dele foi comigo como preparador físico. Por quê? Porque ele acreditava no meu trabalho e eu acreditava nele. Ele dizia, eu não tenho condição de fazer hoje. Então não faz nada, fica aí deitado e descansa. Almoça e depois a gente treina à tarde. O treinador mais inteligente que você trabalhou, não pode, eu não sei, tira eu não sei. Sem falar de mim, pode falar. Não, mais que você trabalhou. Eu digo que tenho muitos treinadores inteligentes. Eu trabalhei, mas cada um tem uma característica diferente. Não, eu não gosto. A facilidade que eu tive, por exemplo, você sabe que quando eu cheguei no América, um dia, eu estava dando treinamento e o Evaristo estava sentado lá na arquibancada, olhando o treinamento físico. Aí quando terminou o treinamento, o Edinho, que era professor da UESC, que tinha sido auxiliar técnico lá do América, o Luiz Henrique, que era preparador físico da seleção e que conhecia o Evaristo, e o Álvaro Peixoto, que tinha sido preparador físico também, estava visitando lá. Quando terminou o treino, eles me chamaram e disseram assim, você está de parabéns, você é o primeiro preparador físico que o Evaristo deixa trabalhar no campo. Por quê? Porque o Evaristo, antes, eu estava contando a você, né, ele dizia assim, eu quero que você faça um treino, que hoje eu vou treinar velocidade, eu vou fazer chute a gol, eu vou fazer aceleração, eu vou fazer passe. Então faz um aquecimento voltado para a velocidade. Aí eu fazia, hoje eu vou fazer treino tático, vai demorar 1h30. Eu vou precisar que você faça um treinamento mais leve, voltado para a resistência. E eu fazia o aquecimento de acordo com o que ele me pedia. Qual era a facilidade, Zé? O Evaristo jogou 10 anos na Espanha, que eu já te falei, a Espanha é o maior reprodutor de literatura esportiva, e o Evaristo conhece. O Evaristo, o Lopes entrava em campo, ele levava aqui na meia tudo que ele ia fazer. O roteiro do treino do Lopes, que é outro treinador maravilhoso, ele tirava da meia, olhava, fazia o treino. O Evaristo dava 40, 50 exercícios diferentes, sem olhar nada, sem seguir, e era uma sequência lógica que eu reparava, entendeu? E eu aprendi muito com o Evaristo. Então o Evaristo era um cara também diferenciado. Eu já te falei do seu Otto, eu já te falei do Lopes, do Tele. O Tele também era bom treinador, tá? Agora, é o tal negócio, cada um tinha uma característica. Você eu não vou falar porque você foi o primeiro, você que me ensinou, então não tem que falar disso. Eu sou o máximo, não pode. Você vê a diferença do jogador de agora? Qual a diferença que você vê do jogador de agora para aqueles lá do nosso tempo lá? Os jogadores de agora são muito mais, digamos assim, não digo prepotentes, eles se acham mais do que verdadeiramente são. Porque os jogadores do nosso tempo eram muito mais jogadores do que os de hoje. Por quê? Porque eles tinham na sua formação uma evidência do trabalho técnico. E hoje, os jogadores de hoje, eles são mais correria, são mais disciplina tática do que realmente qualidade técnica. E nós que gostamos de ver o jogo bonito, com qualidade técnica, você sente dificuldade. Eu fiquei entusiasmado quando eu vi os 2 gols que aquele João Pedro fez no jogo da semifinal, né? Um garoto tricolor, saiu do lado do tricolor. Saiu do tricolor, isso aí. Foram 2 gols maravilhosos, né? Então, quando a gente vê jogador com uma técnica esmerada, como desse menino, estou citando o exemplo, você fica entusiasmado. É pena que são poucos que hoje têm essa virtude técnica tão bem trabalhada quanto tinha você e outros jogadores mais. Qual é, assim, no futebol brasileiro que você acha mais importante, assim, que você tem o método, mentalidade, estrutura? O que está faltando no futebol brasileiro? O que tem assim? Eu acho que está faltando realmente. O que acontece é o seguinte: o dirigente esportivo brasileiro hoje. Eu particularmente acho que a FIFA deveria
obrigar todo dirigente a fazer um curso, não o treinador. Olha aqui, o dirigente esportivo hoje, normalmente, ele não tem formação acadêmica, né? Ele não conhece metodologia do treinamento, ele não conhece. Então, se submete a pessoas que realmente ele não tem como avaliar o conhecimento daquela pessoa. Tem muita gente trabalhando hoje no futebol que acha que sabe tudo e, na verdade, não sabe nada. E aí não é uma crítica a A ou a B ou a C. Eu estou dizendo que tem gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe nada e acha que sabe tudo. E por conta disso a gente está perdendo, digamos assim, a nossa essência, que eu vou frisar, que é a disciplina tática dentro de uma capacidade técnica bem evoluída, que nós tínhamos na nossa época. Por quê? Porque a técnica era feita com muito mais intensidade do que é feita hoje. Você não vê ninguém fazer treino técnico hoje, você vê? Não. Você vê fazer treino chute a gol? Não. Você vê Cruzamento? Não. Você não vê bola. Hoje é difícil você ver uma bola atravessada de um lado do campo para o outro. Você não vê. Você só vê passinho curto, deslocamento rápido. É rápido, mas você não vê ninguém fazer isso. E é isso que está faltando no nosso futebol. Quando você olha para a sua carreira, tudo que você fez até agora, tanto faz no futebol, atletismo, mistura tudo, porque tudo é esporte. O que você lembra? O que você impacta mais para você? O que você aprendeu? Eu lembro verdadeiramente daquilo que eu te disse no início. Com 15 anos, eu queria ser professor de educação física. Hoje eu estou com 77 anos e me sinto realizado. E lembra de data, com 77 anos, você lembra de data, lembra de tudo. Eu não lembro mais desse troço, não. Data não sei, não. Eu me sinto realizado, porque tudo que eu almejei na vida eu consegui. Tá? Então, e o momento que mais te emocionou nisso tudo aí? São muitas situações, né, Zé? Você foi campeão de tanta gente, tantas vezes. Em 1981, o Joaquim Cruz, no Maracanã, aqui no Célio de Barro, correndo pela Gama Filho, bateu o recorde mundial da prova de 800 metros. É o único recorde mundial quebrado em solo brasileiro. E foi quebrado aqui no Célio de Barro, e ele correndo pela Gama Filho. 4 anos depois ele foi campeão olímpico. Então isso é um feito que realmente me emocionou muito e me emociona até hoje. Ser campeão lá, classificar o Iraque para a Copa do Mundo. Classificar, ganhar a Copa da África de Clubes Campeões, que é uma coisa maravilhosa. Classificar a seleção da Tunísia para a Copa do Mundo de 98 na França. Um momento que você gostaria de reviver agora? Você já falou 3 aí, mas um só. Bota o mais importante. Eu gostaria de reviver, eu gostaria que o Flamengo fosse campeão brasileiro, como foi em 1987, que foi uma festa maravilhosa. Foi o quê? Foi invicto? Não foi invicto, mas foi campeão brasileiro. Quando os caras... A tônica desse jogo foi o seguinte: o preparador físico do Internacional, não vou falar o nome por questões éticas, declarou e saiu em todos os jornais que o Internacional ia ganhar do Flamengo na condição física, porque o time do Flamengo era um time velho. E o Flamengo ganhou o jogo, gol do Bebetinho, de 1-0, e a gente sufocou eles até o final. A condição física que foi primordial na nossa conquista. E depois do jogo, muitas pessoas vieram me dizer: pô, você está de parabéns, porque o Flamengo correu pra caramba. Quando o cara disse que ia ganhar na condição física, o Flamengo se equiparou a eles, pelo menos, e venceu o jogo. Fala uma palavra que representa todo o futebol para você. Eu acho que é dedicação, amor, porque eu amo aquilo que eu faço, e o futebol tem que ser trabalhado também com amor. Quem não ama aquilo que faz, dificilmente é bem sucedido. O futebol, a profissão no meio do futebol é uma lição de vida. Eu acho que nenhuma outra profissão ensina pra gente. Eu estou dizendo, você tem que amar aquilo que você faz para você ser bem sucedido. Bem, eu queria agradecer bastante pela sua presença. Obrigado você pela oportunidade. Deu oportunidade. Eu que tive a oportunidade de receber você aqui. Você deu uma aula que não é, também para mim não é novidade. Quando eu pensei em você trazer aqui, é para isso mesmo. Deu uma aula de passado,
uma aula de presente e uma aula de futuro. O que a gente quer mais? Nada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Agora, lembrando, isso é conversa vestiário e ninguém pode saber, pelo amor de Deus.